Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio para mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou fazer uma leitura de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7 do capítulo 1, Não vim destruir a lei. Ele fala assim: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, com essa leitura do Evangelho, agora nós convidamos a todos que estão nos ouvindo nesse momento a fazer uma prece para podermos iniciar o nosso estudo. Então, me acompanhem. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus nesse momento e digamos assim: amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez, Senhor, focando os nossos interesses e a nossa atenção para mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Esse livro que tantos ensinamentos nos traz e que tanta luz joga em nossas existências. Que possamos, Senhor Jesus, estar protegidos por Ti, abençoados por Ti, de forma que possamos absorver da melhor forma possível os ensinamentos contidos na lição de hoje. Amplie a nossa capacidade de entendimento, Senhor. Fortalece-nos. Ajude-nos para que possamos compreender da melhor forma possível e trazer para a nossa vida de encarnados os ensinamentos que vamos estudar nesse momento. E assim, Senhor Jesus, te pedimos que abençoe o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, hoje o nosso estudo é sobre a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O que Kardec pergunta? O que faz reconhecer um homem que é evoluído? Que marcas esse homem tem para ser considerado um homem de bem? Para ser considerado um homem em harmonia com as leis de Deus? Essa é a pergunta de Kardec. O que os espíritos nos respondem? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. E aí, depois dessa resposta, Kardec faz algumas considerações. Eu vou ler só um trecho das considerações de Kardec. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados, ele se perguntará se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que fizessem a ele. Bom, então, se nós temos esse roteiro do homem de bem, quais são as características do homem de bem? É um homem que está dentro das leis de Deus. É o homem que pratica as leis de Deus, que se submete às leis de Deus e que as leis de Deus moldam todo o seu comportamento na vida de encarnado.
Só que se nós fizermos essa consideração, somente se parássemos ali, aqui mesmo no nosso estudo, talvez ficasse um pouco vago para nós, né? Ah, então tá, o homem de bem é o homem que segue a lei de Deus. Ah, ok. Mas o que isso significa na prática, né? Então, vamos tentar trazer isso para a nossa realidade. Porque todos nós, de verdade, eu creio nisso, queremos ser homens de bem. Queremos estar em perfeita harmonia com as leis de Deus. Desejamos isso, almejamos isso. Então, se nós desejamos isso, queremos ser homens de bem, queremos estar em harmonia com a lei de Deus, que tipo de roteiro a gente deveria seguir para ser considerado homem de bem? E aí, o Livro dos Espíritos nos dá algumas pistas, nos facilita esse roteiro, nos dando algumas pistas. E esse assunto é de uma importância tão grande, que o Evangelho segundo o Espiritismo também trata do mesmo assunto, chamando características do homem de bem. Que ele, no Evangelho, ele repete o que foi dito no Livro dos Espíritos e amplia com algumas outras características. Então, assim, nós vamos aqui, juntos, pensando juntos, olhar que roteiro é esse. Qual é o roteiro? Quais são as ações de um homem de bem? O que ele faz, esse homem de bem? Para estar em sintonia com as leis de Deus, para estar totalmente sintonizado com as leis do nosso Deus e, portanto, ser considerado um homem de bem. Então, eu enumerei aqui, juntei o Livro dos Espíritos com o Evangelho e um pequeno resumo dos roteiros, das coisas que a gente precisa prestar atenção se a gente quer ser um homem de bem. Primeiro ponto. Todos à sua volta são considerados irmãos sem nenhuma distinção. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cor da pele, tamanho, nível social, orientação sexual, nacionalidade, nada disso serviria para que você discriminasse um irmão. Isso nos leva a enxergar que qualquer tipo de preconceito é um erro. Qualquer tipo de preconceito é simplesmente uma afronta à lei de Deus. Então, se eu tenho um preconceito com alguém que tem uma orientação sexual diferente, se eu tenho preconceito de alguém que é de outro país, que eu não gosto daquele país por algum momento, se eu tenho algum tipo de preconceito porque aquela pessoa tem uma cor da pele diferente da minha, se eu tenho preconceito porque aquela pessoa tem um tipo físico que não me agrada, qualquer tipo de preconceito é um erro. É uma afronta às leis de Deus. Então é algo que a gente precisa gastar a nossa energia para combater dentro de nós. Porque, infelizmente, meus irmãos, todos nós ainda carregamos algum tipo de preconceito. Embora, às vezes, a gente não enxergue. Então é muito importante a gente identificar. Não, eu ainda tenho um certo preconceito, por exemplo, com quem vem da China. Por exemplo, um exemplo. Então, eu já consigo identificar isso. Então tá, isso está errado diante das leis de Deus. Todos somos irmãos. Então vamos combater esse sentimento que a gente já identifica que não está certo. E o Espiritismo, que aclara tanto as nossas mentes e nos joga à luz da reencarnação a verdade das múltiplas existências, faz com que a situação do preconceito fique, além de latente, de óbvio para todos nós, que é algo que não tem o menor sentido, que não tem a menor lógica, ele faz tornar o preconceito ainda uma coisa, se nós tivermos um mínimo de autocrítica, o preconceito é algo sem sentido algum. Chega a ser ridículo da nossa parte
ter algum tipo de preconceito. Por quê? Se nós sabemos que todas as nossas circunstâncias materiais, né? Se eu nasci branco, se eu nasci preto, se eu nasci com a pele amarela, se eu nasci gordo, se eu nasci magro, se eu nasci homossexual, se eu nasci heterossexual, tudo isso é absolutamente circunstancial. O que significa isso? Isso é uma situação da encarnação presente. E nós aprendemos que os papéis se trocam o tempo todo. Então, eu hoje estou brasileira, eu hoje estou branca e amanhã eu estarei nigeriana, eu estarei negra, amanhã, num outro momento, eu estarei alemã, loura dos olhos azuis. Em outro momento, eu teria uma orientação sexual diferente da que eu tenho hoje. Enfim, toda e qualquer situação na nossa vida material é circunstancial. E não tem o menor sentido a gente ter preconceito com quem quer que seja. Então, esse homem de bem, a primeira coisa que ele faz é olhar todos os outros seres humanos como irmãos. E por isso, nas mesmas condições diante de Deus. Segundo ponto do roteiro do nosso homem de bem. Se Deus lhe deu a prova da fome e da riqueza, ele entende que tudo na terra é um empréstimo. Nada que pertence ao mundo material é de nossa propriedade real, pois nada levaremos quando daqui partimos. Então, o segundo ponto no nosso caminho para nos tornar homens de bem é a gente entender que tudo que está à nossa volta é um empréstimo de Deus. A nossa condição social, a nossa condição intelectual, a nossa casa, os nossos bens materiais, o nosso corpo físico, as nossas relações familiares, tudo isso é temporário e tudo isso é um empréstimo de Deus nas nossas vidas para que nós vivenciemos a encarnação presente, passando pelas experiências que nós precisamos passar. E nada disso a gente leva. Então, a pessoa que recebeu de Deus a missão de ser uma pessoa abastada, com muitos bens materiais, precisa entender que isso é temporário. E tudo isso é um empréstimo de Deus, e como empréstimo de Deus, pode nos ser retirado a qualquer momento. Assim sendo, eu preciso ter um olhar e dar o devido valor aos bens materiais. Que eles têm o seu valor, sim, têm sua função na nossa existência, mas que eu não dê exagerado valor a isso, nem que isso seja instrumento da minha derrota, nem que o acúmulo de bens me faça perder o rumo da minha existência, perder o rumo da minha encarnação, tendo atitudes que são contrárias às leis de Deus. Então, o homem de bem entende que a riqueza, ele recebeu o bem da riqueza, que aquela riqueza ela é temporária e que aquela riqueza pertence ao mundo material e que está nas mãos dele para fazer o bem, para promover progresso material e bem-estar às pessoas por onde aquele dinheiro circula. Muito bem. Terceiro ponto do homem de bem. Se ele tem poder e ele tem subordinados, ele entende que todos são iguais e, portanto, devem sempre ser tratados com respeito, bondade e benevolência. Jamais deverá humilhar a quem quer que seja para alimentar o seu orgulho e a sua vaidade. Isso é outra coisa que nos faz perder o rumo da nossa encarnação, é o poder. O dinheiro é uma delas, o poder é outra. A gente se deixa inebriar pelo poder e muitas vezes perde a encarnação. Então, o homem de bem, o homem que quer ser considerado um homem de bem, ele presta atenção nesse detalhe. Se ele tem o poder nas mãos, ele entende que os seus subordinados, aquelas pessoas que com
cumprirão suas ordens precisam ser tratados com benevolência, com bondade, com respeito. Então isso é de extrema importância, porque aquele chefe, aquele líder, aquele homem que tem o poder nas mãos e usa esse poder para humilhar, para massacrar aquele subordinado, ele está totalmente afastado das leis de Deus. Então, na verdade, tudo converge para o primeiro ponto. Se a gente olha o próximo como irmão, a gente não vai fazer mal ao irmão. Então, é importantíssimo quem detém o poder ter esse cuidado. Por outro lado, aquele que está na condição de subordinado, se quer ser um homem de bem, precisa entender também que a parte dele é cumprir o seu trabalho com dignidade, com responsabilidade, com determinação e disciplina. Se ele está na condição de subordinado, um dos grandes aprendizados dele é aprender a obedecer. Que para muitos de nós isso é uma coisa muito difícil. Parece uma coisa fácil, mas para alguns de nós que temos um orgulho muito aflorado, o fato de trabalhar em posições mais subalternas, receber ordens, obedecer, é algo difícil. Então aí está o grande aprendizado. Quem é o subalterno, se quer ser um homem de bem, também precisa fazer a sua parte. Próximo ponto do nosso roteiro. O homem de bem é indulgente com as fraquezas dos outros, pois entende que ele também precisará de indulgência. E aí a gente passa por uma virtude imensa que a gente estuda o tempo todo dentro do Espiritismo, que é o perdão. A gente precisa aprender a perdoar. Para muitas vezes é difícil, a gente sabe. As circunstâncias não facilitam a nossa vida, mas a gente precisa exercitar o perdão. O perdão liberta, o perdão nos liberta e liberta o outro. Rompe os laços de sofrimento que unem aquelas pessoas. Então o perdão é algo que o homem de bem precisa exercitar. Também pelo fato de entender que ele precisará do perdão, muitas vezes. Precisará do perdão do outro, precisará do perdão de Deus. Então, se nós queremos ser perdoados pelas nossas falhas, precisamos exercitar o perdão. E como é que nós exercitamos o perdão? Perdoamos quem está próximo de nós e que falha conosco. Então, o exercício do perdão faz parte do roteiro do homem de bem. O outro ponto, ele é complementar a esse do perdão. Porque olha só, ele fala, jamais pensa em vingança, pois entende que devemos perdoar sempre, pois a justiça verdadeira pertence somente a Deus. Ora, se eu estou tentando exercitar o perdão, é óbvio que a vingança não cabe mais na minha vida. E o Evangelho nos fala de maneira bem clara que a vingança é um traço de inferioridade muito grande. Não cabe a quem se diz cristão pensar em vingança. Nós, às vezes, disfarçamos o sentimento de vingança em justiça. A gente diz que, não, mas eu não estou sendo vingativo, estou querendo fazer a justiça. Só que a gente tem que entender que a justiça pertence a Deus. Nós não temos o poder de fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Nós não somos justiceiros do mundo. Então, e também o Chico Xavier falava muito sobre isso, né? Mas vale você ser a vítima do que você ser aquele que ofende, aquele que faz o mal. Então, se a gente sofreu mal de alguém, exercitemos o perdão. Se eu ainda não consigo perdoar, que pelo menos eu não deseje a vingança. Que pelo menos eu tenha a grandeza de deixar 100% nas mãos de Deus a justiça. Porque a justiça sempre será feita. Deus não nos deixa jamais passar por um mal que não seja necessário e que não tenha devida compensação. Então, se eu creio num Deus justo, misericordioso e bom, eu tenho que confiar nesse Deus
que a justiça será feita, e ela sempre é feita pelas mãos de Deus, mas do jeito de Deus, pelas formas que Deus considera certas, e que nós não devemos jamais querer ser os justiceiros. O próximo ponto do nosso homem de bem: ele tem fé no futuro e por isso coloca sempre os bens espirituais acima dos materiais. Então, cada vez mais esse homem de bem é um homem que se desprende das coisas materiais. Então, nós estamos encarnados, estamos aqui no mundo, vivenciamos as coisas do mundo, precisamos participar e usufruir das coisas do mundo. É óbvio, estamos encarnados, mas tenhamos sempre em mente que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Que tudo isso aqui que existe hoje na nossa vida material nada mais é do que instrumento para o nosso aperfeiçoamento como espírito imortal. Então é isso que a gente não pode perder de vista. Que nós somos imortais, sim, somos espíritos, estamos vivendo uma experiência na carne, uma experiência material, e para isso precisamos, sim, de bens materiais, de coisas materiais, para estar aqui na Terra, para viver aqui na Terra, para evoluir e crescer aqui na Terra. Mas isso não pode ser o nosso objetivo. O nosso objetivo maior sempre tem que ser o objetivo de crescer como espírito, de evoluir como espírito. Próximo ponto do nosso roteiro. Sabe que as dificuldades da vida fazem parte do seu aprendizado, das suas provas e expiações, e aceita sem reclamação. Isso aqui não é muito fácil, né? A gente adora choramingar, reclamar da vida. Ai, Senhor, tá doendo muito, né? Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Mas a gente, se quer ser um homem de bem, a gente precisa treinar o hábito de não ficar reclamando. Se a gente entende, vamos voltar novamente, se a gente entende que Deus é justo e Deus é bom, e se a gente está passando por um sofrimento, aquele sofrimento tem um objetivo bom. Tem um objetivo de amor, tem um objetivo de burilamento. Toda dor que chega na nossa vida não tem o objetivo de nos castigar, mas sim de nos burilar para sermos melhores, para sairmos melhores daquela dor. Porque nenhuma dor é eterna, nenhum sofrimento é eterno. Tudo que nós passamos que nos faz sofrer tem prazo de validade. Começa, mas termina. E que ao terminar, nós tenhamos aprendido a lição que aquela dor nos traz. Como diria Francisco de Assis, a irmã dor. A irmã dor chega na nossa vida para nos ensinar. Então, que nós tenhamos resignação diante de Deus e entendamos: Senhor, se essa dor está chegando na minha vida, eu preciso dela. Me dê sabedoria, me dê discernimento para aprender a lição que essa dor veio me ensinar, para que eu não precise passar por ela novamente e que ao findar essa dor eu seja um ser humano melhor e eu tenha aprendido a lição que ela veio me ensinar. Próximo ponto do nosso roteiro. Sacrifica o seu interesse pessoal em favor do próximo. Não é egoísta. Sabemos que o egoísmo e o orgulho são duas chagas morais que nós ainda carregamos. Então, o homem de bem é capaz de sacrificar o seu interesse pessoal pelo interesse do próximo. Ou seja, isso é o altruísmo, é a benevolência, é a empatia, é a capacidade de se dar ao outro, é a capacidade de muitas vezes abrir mão do seu benefício pessoal em bem de uma coletividade ou em bem de um outro que está próximo, que precisa de você, que precisa da sua benevolência, precisa da sua boa vontade, do seu amor e da sua ação no bem. Então, o homem de bem, ele é capaz desse tipo de atitude. E o último ponto que está no nosso roteiro é: ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, o homem de bem, ele se preocupa com as suas conquistas, as suas virtudes, o que é que eu já consegui, o que eu não consegui ainda, mas eu preciso conseguir porque eu quero, está no meu roteiro de vida, no meu roteiro de crescimento como espírito imortal. Né? Então, essa autoanálise, esse autoconhecimento, essa autocrítica é um movimento constante de quem se propõe a ser um homem de bem.
E o Evangelho ainda fala o seguinte: se a gente cumprir todos esses pontos, ainda não está tudo cumprido, não. São mais coisas. Mas eles pararam por ali para não deixar a gente muito constrangido. Mas se a gente parar e pensar com bom senso em tudo aquilo que a gente acabou de falar, se a gente conseguir fazer todas essas coisas, a gente está no caminho certo. E é o que a gente quer, né? Tá no caminho certo. Tá eternamente progredindo, mas pelo caminho certo. Para finalizar a nossa reflexão de hoje, o nosso estudo de hoje, eu trouxe um trecho do Emmanuel, do livro Encontro Marcado, lição 3, que se chama Ante as Crises do Mundo. A lição é grande, mas eu separei só um trecho para finalizar o nosso estudo de hoje e nos mobilizar à reflexão. Emmanuel fala assim: faze-te, pois, onde estiveres, um pouco assim de tranquilidade e socorro. O deserto é por vezes imenso. No entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Olha que interessante, o deserto é terrível, né? Inóspito, mas alguns pontos de alguns oásis fazem com que o viajor consiga atravessá-lo. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Olha que imagem linda! Escuridão total. Uma única vela acende milhares de outras velas. Então, meus irmãos, sejamos nós essa vela na escuridão. Sejamos nós aquele cristão que vai ajudar a acender outras velas. Quem são essas outras velas? Os outros cristãos, homens que querem ser homens de bem e que estão muitas vezes adormecidos. Vamos fazer um grande levante de todos os cristãos que querem o bem, que querem seguir os passos do Mestre Jesus. Sejamos essa vela que acende outras velas. Vamos multiplicar o Evangelho, vamos disseminar o Evangelho, vamos proferir palavras do bem, vamos repetir o Evangelho de Jesus para as outras pessoas, vamos acender o lado bom das pessoas. Essa é a proposta. E Emmanuel finaliza que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco em ebulição para depurar os valores humanos, é mais que razoável, é necessário. Nós estamos nesse cadinho, gente. Cadinho, para quem não sabe, é como se fosse uma tigela que ela é usada para fundir metais, né? Então, o que nós estamos passando nesse momento? Estamos passando por essa depuração, estamos vivendo no meio do nosso cadinho, né? Mas isso, Emmanuel nos fala, isso não é só razoável, é necessário. Nós precisamos vivenciar esse momento. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Então eu gostaria de finalizar o nosso estudo de hoje, Senhor, meus amigos, com esse chamamento de Emmanuel, para que nós sejamos, sim, os pontos de luz em que a espiritualidade maior possa encontrar ressonância, que nós possamos vibrar no bem o máximo que nós conseguirmos. Nós sabemos que nós ainda não temos o nível evolutivo de conseguir estar constantemente vibrando no bem, mas quando a gente sentir que a nossa vibração está caindo, vamos pedir ajuda, vamos orar, vamos pedir ajuda uns para os outros, mas vamos permanecer no bem, vamos permanecer vibrando no bem, o máximo que a gente conseguir. Que nós sejamos essas velas que acendem outras velas, que nós sejamos esses espíritos que, apesar, como Emmanuel nos fala, apesar de todas as nossas imperfeições, que nós sabemos são muitas, nós ainda não somos homens de bem, mas queremos ser. Mas apesar de todas essas imperfeições, Jesus conta com a nossa força de trabalho, Jesus conta conosco para ajudar na sua obra. Então vamos nos colocar à disposição de Jesus, vamos ser, sim,
soldados fervorosos que querem acertar, que buscam a Jesus, que querem trabalhar no bem. Sejamos disseminadores do Evangelho de luz do nosso Senhor Jesus. E demos as mãos uns para os outros. Quando a gente encontrar um amigo que está fraquejando, tenhamos aquela palavra amiga, aquela mão amiga. Vamos ajudar uns aos outros. Sabemos que a luta é grande, a luta é difícil, mas Jesus está conosco. A gente não pode esquecer jamais disso. Ele está conosco porque Ele nos avisou que estaria conosco até o fim dos tempos. E nós cremos na palavra do Senhor e tenhamos certeza, Jesus está no leme disso tudo, está conosco e Ele quer a nossa ajuda e Ele conta com a nossa ajuda. Essa era a nossa reflexão de hoje, meus irmãos. Eu convido vocês a fazer uma prece para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez elevamos o nosso pensamento a Ti, Senhor, e reafirmamos que desejamos sinceramente ser homens e mulheres de bem. Queremos seguir os Teus passos, Senhor Jesus. Queremos ser pessoas do bem. Queremos ser divulgadores do bem. Queremos divulgar o Teu Evangelho. Queremos ser pequeníssimos pontos de luz, mas que sejamos capazes de dissipar as trevas. Que sejamos capazes, Senhor Jesus, de servir como instrumentos de Deus no nosso planeta, nesse momento. Ajude-nos, Senhor, na nossa jornada, com todas as suas tribulações, com todas as suas dificuldades. Ajude-nos, Senhor Jesus, esteja conosco, permaneça em nossas vidas e que nós tenhamos a honra e a glória de sermos divulgadores e propagadores do Teu Evangelho de luz, onde quer que estejamos. Ensina-nos, Senhor Jesus, a frutificar aonde Deus nos plantou. Que a Tua luz, Senhor Jesus, nos proteja, nos envolva, nos guarde em cada momento de nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigada por terem me ouvido, por poder participarmos juntos de mais um estudo do Livro dos Espíritos. E tenhamos fé. A nossa jornada, por mais que ela tenha dificuldades, Jesus está de mãos dadas conosco. Que Jesus nos abençoe e possa abençoar a cada um dos irmãos que estão me ouvindo nesse momento. Que Jesus chegue aos seus lares nesse momento, abençoando a todos, sem exceção. Muito obrigada, meus irmãos, e até o próximo estudo. Fiquem todos com Deus.